Fala turma, nós estamos dando início a mais um episódio do nosso Redcast, que é um podcast voltado para negócios, para a gente trazer aqui histórias de empreendedores que superaram ali os primeiros passos da sua jornada e hoje conseguiram trilhar ali e ter resultados extremamente relevantes dentro do seu negócio. A gente conta aqui histórias de empreendedores, traz também aqui informações sobre gestão, sobre inovação, sobre negócios e esse é o espaço para você aprender e também se entreter aqui com a gente, que é o nosso Redcast. E hoje nós trouxemos aqui uma empresa, né, que tem aqui pessoas que são sócias e que construíram aqui um negócio. A gente até estava colocando, na hora que a gente foi definir o título, né, do nosso episódio, que foi de uma empada de frango a 7 lojas, né? Como que vocês conseguiram construir tudo isso, né, durante esses 9 anos? E, oportunamente, vocês estão fazendo 9 anos agora, né? Neste mês, Carol? Esse mês. Nesse mês, a gente está fazendo 9 anos, a Carolice está fazendo 9 anos, e a gente vai falar um pouco da história da Carolice juntamente com Carol, Laís e Gustavo. Eu vou pedir que cada um se apresente para que o nosso público conheça. Começa por quem? Pode ser por mim. Vai lá, Carol. Eu me chamo Carol, eu sou diretora comercial e marketing da Carolícias. Já estou na Carolícias há 9 anos. Sou fundadora da Carolícias, essa empresa que eu tenho muita felicidade em ter conseguido colocar no mundo, né? A Carolícias é uma empresa que me realizou enquanto profissional, enquanto pessoa. E estamos aí nessa batalha há 9 anos, nesse ramo que é tão difícil, né? Que tem tantos altos e baixos, e a gente sempre se reinventando, inovando, e é isso. Show. Laís ou Gustavo? Vai lá, Laís. Bom, eu sou a Laís Barros. Carol é minha irmã, nós somos sócias. E é um prazer diariamente estar aprendendo e crescendo junto com a Carolícias. É uma coisa que a gente fala que a gente não nasceu empresário, mas a gente aprende todo dia a ser, até porque se a gente não aprender a ser e não querer estar junto para que as coisas aconteçam, morre na praia, né? Então, sempre em busca de conhecimento, de buscar coisas que vão melhorar o negócio e principalmente ganhar conhecimento pessoal. Então, eu sou muito feliz na Carolícias. Como todo negócio, tem altos e baixos, mas é sempre nunca desistir. Perfeito, Laís. Vai lá, Gustavo. Você pode olhar para cá. Então, eu sou o Gustavo Souto, né? Sou esposo da Carol, cunhado da Laís. Atualmente eu estou à frente da área operacional, né, e logística da Carolícias. Iniciei na parte de atendimento, né? E recentemente a gente fez uma migração aí para a área de produção, que é um grande desafio, né? Para quem está no setor, né? Pegar uma área tão importante quanto é a área de produção e logística de uma empresa dessa. Estamos aí há 9 anos, né? Nessa batalha que é empreender nesse país. E aí, continuando aí nessa luta. Show. Vocês conheceram aqui Laís, Carol, Gustavo. Eles são sócios na Carolícias. Hoje a operação conta com 7 lojas, né? 7 São lojas. 7 lojas e mais 2 unidades de produção. Mas antes da gente falar sobre, inclusive, divisão de trabalho aqui, que era uma das perguntas que vocês já se apresentaram aqui, né? Eu queria ouvir aqui um pouco do início da história de vocês. A gente fez lá o Código de Cultura junto com vocês, Sim. né? E eu soube um pouco da história, mas tem muita gente que não sabe, né? Como que começou a Carolícias, né? A gente falou aqui de uma empada de frango a 7 lojas. Sim. Como é que foi esse início aí? Então, a Carolícias, de fato, ela começou em 2017, né, com essa sociedade. Certo. Mas antes disso, em novembro de 2016, eu havia pedido demissão do meu emprego, né? Eu já estava no local há algum tempo, onde eu já não estava vendo muita perspectiva de crescimento, e pedi demissão desse emprego para tocar um negócio que não se chamava Carolícias, né? Se chamava Delícias da Carol. E depois a gente conseguiu chegar nesse nome Carolícias. Quando nós nos reunimos para falar da Carolícias, antes disso nós já tínhamos desenhado uma outra operação, Sim. né? A gente já tinha vontade de montar um negócio, os três. E aí a gente tinha conversado sobre uma operação e tudo. Chegamos no nome, tinha até nome, fizemos marca, mas não deu certo. E quando eu pedi demissão do emprego, eu comecei a testar tudo aquilo que eu fazia antes. E uma das coisas que eu fazia antes eram as empadas, né? Que eu vendia na faculdade as empadas para poder pagar a faculdade. A minha mãe ajudava a fazer as empadas. Na verdade, ela fazia as empadas, eu vendia as empadas Era em na casa mesmo, faculdade. Casa.
Isso era em casa, mas isso antes da Carolices. Sim. Por isso é que a empada entra nessa história. Entendi. Laís levava empada para vender onde ela trabalhava, meu irmão levava empada para o colégio. Então, assim, a empada acabou ajudando muito a gente, né? Sim. Como se fosse um extra. Então, a Carolices veio depois da história da empada, Perfeito. né? Mas começou também com a empada porque era uma das coisas que a gente fazia, que a gente vendia. E ali, em março de 2017, nasce de fato a Carolices, com a sociedade KGL, Carol, Laís e Gustavo. A gente alugou uma casa, né, Sim. na rua da casa onde eu morava, onde eu moro, né, na rua da casa da minha sogra. E a casa da minha sogra foi o meu grande laboratório para ver se aquele negócio de fato ia Funcionava. rodar, né? Isso vocês não tinham aí noção de que, tipo assim, Não. não era nada teórico, não. Não foi dizer, eu vou validar o produto, vou ver se funciona. Não, foi meio que Não. empírico ali. Quando, na casa da minha sogra, né, quando eu comecei a fazer os bolos, Laís foi por várias vezes lá me ajudar, minha mãe ia também, Gustavo entregava na porta para o cliente, papai também me ajudava, comprava alguma coisa e tudo. Minha sogra ficava ali de madrugada assando bolo comigo. Naquele momento, eu comecei a ver um dinheiro entrando que eu nunca tinha visto na minha vida. Sim. Porque eu vendia, divulgava nas redes sociais e as pessoas iam comprar na porta. E olha que era uma casa. Então eu comecei a ver, poxa, eu tô ganhando bem. Eu nunca ganhei esse valor aqui. Eu tô ganhando muito mais do que no meu emprego onde eu estava. Sim. Então isso aqui pode sim virar um negócio. Foi quando a gente começou, a gente dividiu, né, essa entrada para Sim. negócio. E em março a gente começou de fato com o nome Carolices. E era só o produto, era só empada. No começo era só empada Sim. e torta. Só. Sim. E por encomenda. Não tinha Não venda. tinha venda de ponto de venda, assim. Não tinha. Começou só Entendi. com empada e com as tortas. Entendi. E aí, o que, assim, até para a Laís e para Gustavo, dentro desse período aí que Carol falou, o que é que mais foi desafiador lá no iniciozinho, assim, lá no início? Bem antes da Carolices propriamente dito, né? Acho que vocês vendiam, né, para quem estava ali na faculdade e tudo mais. Qual era o maior desafio que vocês tinham lá naquele início? Vocês se rememoram aí? Olha, eu acho que, na minha visão, a dificuldade ali estava em conciliar, porque enquanto ela vendia, ela também trabalhava um tempo, Sim. né, nesse início. Então, ela tinha que trabalhar durante toda a jornada normal, né, de trabalho, né, e à noite, né, a noite toda era a produção, para no dia seguinte já ter o produto pronto. Aliado também à falta de um espaço, né? Porque o espaço, muitas pessoas ficam naquela de, meu Deus, eu vou empreender, eu não tenho uma loja, eu não tenho um ponto alugado. Sim. E foi feito assim, numa cozinha mínima, onde se tinha que dividir com a operação da casa. Então não era uma cozinha exclusiva para a produção das empadas, né? Nem das tortas. Era uma cozinha onde se dividia para fazer o almoço da casa, o jantar, as refeições, normal. Então, assim, era desafiador também essa questão da convivência, né? De conviver com um negócio junto com dentro de uma residência, né? Na minha visão, foi muito isso, lá no iniciozinho, né? Antes da Foi Carolice. combinar todas essas, em termos de estrutura física, foi combinar todos aqueles espaços para poder Isso. fazer o dia a dia da casa funcionar e também os planos que Porque estavam foi vendo tudo aí. muito, né? Decidido assim, de supetão. Vai fazer. É o lugar que a gente tem, é onde a gente vai conseguir fazer, e assim a gente conseguiu rodar. Entendi. Mas como é que você fazia a venda do produto lá? Era na faculdade? Então, nessa época eu já não estava mais na faculdade, eu já era Sim. formada, eu estava num momento totalmente diferente do momento de Carol. Carol estava insatisfeita no trabalho, estava numa época de ascensão, eu tinha mudado de cargo, apesar de ser em um serviço público, eu tinha acabado de subir um nível dentro do serviço público Sim. que muitos almejavam, né, vamos dizer assim. Então, assim, eu estava em um momento totalmente diferente. Eu acho que um dos desafios naquele momento era acreditar que aquilo ali ia dar certo, Eu acho que esse foi o né? maior desafio da minha Acreditar que aquilo ali não era só um extra, acreditar que aquilo ali era um negócio de O que verdade. o que é que fazia vocês pensarem que não daria certo? Era em que momento? Eu acho que eu vou facilitar o entendimento disso. Sim. Lá naquele começo, Laís tinha um ótimo emprego, Sim. já tinha subido de cargo em um local público onde dificilmente você subiria de cargo se você não tivesse um bom. Ok. E Laís não tinha ninguém para indicar ela, foi totalmente a competência dela. Então ela conseguiu um cargo espetacular onde ela estava trabalhando. Gustavo tinha um cargo de gerente,
onde ele trabalhava. Eu era a única pessoa insatisfeita no meu emprego, onde eu precisei pedir demissão. Então, quem tinha menos a perder? Carol. Então, eu pedi demissão do meu emprego e fui tocar um negócio. Então, a partir do momento que começamos ali a tocar um negócio, eles tinham que tomar uma grande decisão, né, em algum momento, que era eles pedirem demissão dos empregos deles. Mas em que momento? Entendeu? Entendi. Então, eu acho que esse foi o maior Você acha que desafio. foi mais difícil para eles do que Eu pra você, acho. Carol? Eu acredito que sim. Sim. Porque eu já ganhava pouco, já estava Sim. satisfeita há 5 anos. Então, assim, eu já estava na merda. Pô, não sei. Eu já estava na merda, entendeu? Então, para dar errado aquilo ali, podia até dar, mas tudo bem, eu arranjava outro emprego, eu sempre fui muito virada. Agora, eles estavam bem na empresa dele, no negócio deles. Isso aí é. Então, eles tiveram que ter uma decisão ainda mais. Meu Deus, será que vai dar certo isso aqui? Então, Entendi. E aí, agora a pergunta é o contrário. Em que momento, para vocês dois tomarem a decisão, eu queria ouvir vocês dois, foi o momento que vocês disseram, cara, eu vou sair do meu cargo de gerente, vou sair do meu cargo público e eu vou entrar na Carolice. Qual foi o ponto aí? Inicialmente, a gente se dividiu em tarefas, né? Dentro da Sim. empresa, a gente tem que se dividir o que cada um tem que fazer. Sim. Então, no caso, eu tinha toda uma rotina. Antes de ir para o meu trabalho, eu tinha que passar antes do supermercado, fazer as compras, deixava Já na na Carolice. Carolices, porque foi mais ou menos 8 meses nessa rotina de Uhum. antes de ir para o trabalho, eu passava no supermercado, deixava as coisas. No intervalo do meu almoço, eu ia para Carolices para fazer a venda, ajudar, porque ela tá bombando. Aí eu ia para lá. Aí eu saía de novo, voltava pro meu emprego. era Aí assim. tava lá trabalhando, às vezes saía 9, 10 horas, às vezes era mais cedo, às vezes era mais tarde, que eu tinha uma flexibilidade e voltava de novo. Lá lista de compra é essa, voltava de novo pro supermercado. Duas vezes no dia. Era 2, às vezes 3 vezes ao É porque dia. a gente não tinha. E assim, como a gente comprava tudo todo dia, era essa a rotina, né? Então as coisas foram melhorando, as vendas também. Aí começou a buscar gente, e porque acabava que ela estava muito dentro da produção ainda. Sim. E aí eu comecei a ver, bom, as coisas estão caminhando, né? Onde eu estou hoje, é isso que eu quero? Eu disse, não é isso que eu quero. Aqui eu acho que eu já estou no meu limite do que eu posso entregar. Sim. Então, assim, o que eu quero, o que eu sempre sonhei, o que eu sempre desejei foi empreender, ter negócios, Então, foi o momento que eu pedi a minha exoneração do cargo. Entendi. Olha, eu vou tirar minhas férias, tirei minhas férias, eu tinha umas 2 acumuladas. Já pensava, você já tinha ideia de quanto iria receber na Carolice? Não, ainda não tinha Foi ideia. no escuro, no escuro. Não foi totalmente no escuro. Porque assim, como naquela época não se pagava imposto, era Sim. muito ali no autônomo, parecia que ser muito fácil. Muito bom, né? Muito bom, O dinheiro exatamente. parecia melhor. O dinheiro Sobrava parecia mais. a mais, enfim. Mas quando eu percebi que aquela função que eu estava, eu não ia crescer mais, não estava mais satisfeita ali Sim. no trabalho. Eu estava lá, mas pensando na Carolices o tempo todo. Sim. Eu falei, não, eu vou tomar uma decisão, vou tirar minhas férias, é o tempo que eu vou Programa. me programar, pensar direitinho. E quando eu voltei? 2017 já. Isso, 2018. 18. Já tinha 2018. Carolice. Ela foi Não, a Carolice abriu em março de 2017 e foi mais ou menos no final do ano, começo do ano de E eu 2018. engravidei também nessa época, nesse Sim. período. Então, eu precisava me afastar para parir. Sim. E lá, Gustavo, meu marido, tinha que estar comigo. E Gustavo trabalhava e ela não tinha flexibilidade no serviço dele. Ele trabalhava para as bandas do Poder aqui. Então, assim, Caramba. ela teve que tomar uma decisão. Foi, mais ou menos isso. Meio que forçado, né? Não, ela já tinha. Não, tipo assim, não tinha muito É, não, cara, porque tinha- Carol tava tomando conta do negócio, ia se afastar para poder dar a luz, tinha que alguém cobrir ali. Sim. Gustavo não podia porque estava na gestão, na gerência. Como é que foi a decisão, Gustavo, sua de sair da gerência para poder Cara, entrar na Carolice? eu acho que foi um dos momentos mais difíceis, sabia? Para mim, assim, nesse contexto geral, porque teve o viés da questão da empresa, né, da Carolices, né, falando assim do novo negócio, mas foi um período assim muito conturbado para mim, até a voz embarga, porque era o período que minha mãe estava em tratamento, né, de um câncer, né, já estava assim há 5 anos fazendo essa luta e eu como único filho morando aqui, Sim. tive que acompanhar ela durante todos esses processos. Então, assim, entre inúmeras internações, cirurgias, eu tinha que estar lá, eu tinha que me dividir.
E acabava que esse emprego, né, que eu tinha, né, fixo lá, era o que provia as coisas na casa, né? Então, eu perder aquela renda naquele momento, para mim, era muito complicado, porque eu estaria deixando de colocar algo que pudesse me ajudar a ajudar o tratamento da Sim. minha mãe. Então, diferente delas, né, eu tive que demorar a sair do meu local de trabalho, né, porque era uma garantia que eu tinha plano de saúde, Sim. né, então tudo isso contava, né. E aí, quando eu permaneci lá na empresa, nesse cargo, né, de coordenador, era coordenador, e quando ela realmente veio a falecer, já em 2017, né, eu pedi, antes dela falecer, eu pedi desligamento, né, Sim. para poder acompanhar esses últimos momentos de tratamento. Foi E aí, 2018. foi 2018? Foi. Foi, né? Que ela faleceu. Em 2018. E aí eu pedi, né, para desligamento para poder ter como acompanhar, porque eu não conseguia ficar mais no trabalho muito tempo, né? Então eu estava deixando a desejar, inclusive, lá na minha atividade principal. E aí, depois que ela faleceu, e aí eu realmente entrei mais de corpo e alma No na Carolice. Carolices, né? E quando isso aconteceu, essa é uma história, eu acho que é comum para todo empresário que estava trabalhando em emprego. Eu trabalhava na Ali na época, inclusive eu vim para São Luís do Maranhão em 2013. Eu morei aqui 1 ano e meio na Ali, depois fui para São Paulo. Mas chegou o momento de tomar essa decisão também, e foi a mais difícil da minha vida. Eu falo sem sombra, foi a mais difícil da minha vida. E para mim era pior, que eu estava saindo de São Paulo e estava indo para Macapá. Tipo, era coisa totalmente, o pessoal olhava assim para mim, o cara, você é maluco, é? Né? Então, tipo assim, eu imagino que em alguns momentos aí, até vocês devem ter passado aí na cabeça, cara, será que eu tomei uma decisão certa? Eu não vou negar que eu nunca deixei de acreditar nesse Sim, negócio, né? E aí tu vai me perguntar, mas por quê, né? A gente não tinha estrutura, não tinha maquinário, não tinha nada praticamente, só tinha um espaço improvisado. Mas é muito estranho isso, até de verbalizar, mas eu sempre acreditei no potencial da Carol. Eu sempre achei que tinha alguma coisa que ia fazer dar certo, né? Tanto é que eu incentivei muito ela a tomar a decisão de Foi. sair do do emprego. Eu emprego. falei, sai do emprego que eu Sim, seguro as pontas aqui, né? sim. Enquanto eu estiver aqui trabalhando, eu vou segurando as pontas, não te preocupa e tudo. Mas eu sempre tive a sensação que ia dar certo, sabe? É um negócio muito estranho, não dá para explicar porque ela tinha muita força de vontade, né? Ela não fugia do trabalho, no sentido, ela não tinha tempo ruim, Sim, né? Então, tudo isso, eu olhava para ela e falei, essa menina vai muito longe. sim. Eu sabia que ela ia muito longe, E aí, mas não sabia com quanto tempo, né? A proporção disso. é aquela esperança do empreendedor, né, velho? Você não consegue chegar um pouco mais à frente, você tem aquela visão, mas você não sabe qual caminho que você vai percorrer. E aí Eu as lembro dificuldades vão vir. da conversa que eu tive com o Gustavo dias antes de pedir demissão, né? Nós estávamos no carro e ele disse assim, Carol, você não tem nada a perder. Pode ter certeza, você não tem nada a perder. Porque se não der certo o teu negócio, as tuas vendas, as tuas coisas, tu consegue emprego em qualquer lugar, Carol. Até do lugar que tu sai chateada, tu sai agradecendo pelo local, tu agradece, tu não arranjou confusão com ninguém. Então, assim, é difícil tu não conseguir um emprego por aí. E aí aquilo me pesou. Eu falei, rapaz, cara, isso é verdade, eu sou muito virada mesmo, então eu vou pedir mesmo. E quando eu pedi demissão, eu lembro que eu tava, vou pegar aqui a rescisão, essa rescisão eu já vou investir aqui no negócio, vou Hum. comprar um material para fazer bolo. Quem foi que disse que sobrou dinheiro? Era quanto, Carol? Na época, Ai, tu lembra? Acho que eu ai, lembro. Da rescisão? o valor da rescisão? Eu acho que eu lembro. Ai, Eu acho que não deu. Era 5.000, eu acho. acho que era isso. Não chegava a Tipo, 5.000. aí tinha 5.000. Quanto que eu devia? 10. Não, cadê o dinheiro? Tinha. Não tinha. Desapareceu em quanto tempo essa grana? Aí, ixi, muito Cara, todo empresário que eu converso é a mesma história. Aí eu, meu Deus do céu, vou ter que meu pai, porque quem me sabe é meu pai. Ah, Papai é aquela pessoa assim, eu tô no pior dos momentos, pode ligar pra ele que ele vai resolver. Eu falei, eu não vou falar com meu pai. Por quê? Papai era contra eu pedir demissão. Ele disse, sim, Carol, onde você tá trabalhando hoje, todo mundo quer entrar. Em algum momento você vai acender. Eu falei, não tem como chegar pra ele. papai tá no meu limite. Porque a gente sabe quando, Sim, a gente sim. sabe quando tá no nosso limite. Aí eu falei, o que que eu vou fazer? Eu falei, Gustavo, me empresta um dinheiro. Eu lembro como se fosse hoje. Sabe quanto foi que ele me emprestou?
R$ 232,50. Ele tá aqui, ó, vou te emprestar. Tu precisa de quanto? Eu falei assim, eu vou fazer uma compra e tu me manda. Aí eu fui fazer a compra, ele me mandou R$ 232,50, que naquela época era dinheiro. É. E eu comprei todo o material de bolo. E eu fiz tanto bolo que eu registrei uma foto da mesa Da de linha bolo de que eu fiz produção. da época. E eu fiz todo de bolo, vendi todos os bolos e paguei ele no dia seguinte, os R$ 232,50. Eu nunca esqueço disso. E aí, com essa grana, E reinvestindo. aí eu comecei. Foi reinvestindo. Aí eu comecei a aplicar também muito mais aquilo de o dinheiro do negócio é o dinheiro do Não é negócio. mesmo? Sim. Então eu separava mesmo dinheiro. E o dinheiro naquela época era muito dinheiro em mãos. Sim. Eu separava numa caixinha assim em cima do guarda-roupa. Moisés, eu nunca me esqueço. Natal, quando eu peguei essa caixinha, tinha tanto dinheiro nessa caixinha, eu nunca tinha visto um dinheiro na Isso minha vida. dinheiro da empresa. Tudo da empresa. Não, mas aí para fazer o giro ali das compras, você ia pegando a caixinha? Na Não. caixinha. Pegava e depois voltava. Isso, Pegava. era tudo pra isso. Entendi. Nessa época eu não comprava nada pra mim, eu só trabalhava. E justamente quando eu comentei que eu segurava as pontas, né? Sim. Ela precisava desse suporte para poder fazer o negócio rodar. Rodar. Então, Por exemplo, energia da casa, tudo era com ele. Sim, E eu fazia o negócio rodar, sim. entendeu? Então, assim a gente ficou durante esse período de. Pode parecer pouco, mas parece que foram longos 2 meses, Sim. novembro e dezembro. E Hoje. foi uma produção assim, todo dia, O que cansativa. passava sabe? na cabeça, Carol? Tipo assim, cara, a única chance que eu tenho era isso, passar na cabeça, era o quê? Sim. Ou nem parava pra pensar, só ia. Olha, eu pensava muito. Eu pensava muito, mas eu nunca imaginei que fosse chegar onde está hoje. Mas eu pensava demais, assim. Mas eu tinha na minha cabeça que um dia eu teria um negócio, que eu queria ter um negócio. Eu sempre tinha na minha cabeça que eu sou uma pessoa muito honesta, eu gosto de ajudar as pessoas, a vida em algum momento vai ter que me retribuir. Eu pensava assim. E eu sou uma pessoa que, se você fizer uma coisa ruim pra mim, eu vou fazer uma coisa boa pra alguém, porque eu quero que a vida me retribua com uma coisa boa futuramente. Sim. Independente Falei. do que for. Então eu falava assim com Deus, Deus, eu nasci pra dar certo. Eu nasci pra dar, eu tenho que dar certo, eu nasci pra dar certo. Só que eu sei que vai demorar um pouco, mas vai chegar. Então na minha cabeça eu tinha muito isso, Sim. que eu ia dar certo em algum momento dessa vida. Então eu tinha muito isso. E aí, quando vocês três entraram pra dentro do negócio, como que foi, assim? Em dois aspectos. Um, em relação à questão de avanço de mercado ali, de como que vocês começaram a produzir, quais são os números, né? O que que vocês começaram a visualizar? E outra, em relação a lá no início, como é que foi essa divisão de tarefas de vocês lá no início? Fala aí, Laís. Então, quando Carol estava na casa da sogra dela, quando eu ia para lá, eu só ia para ajudar. Eu não pensava de como seria o negócio, qual seria, só ia para ajudar. Nunca fui de gostar de fazer bolo, mas ela me deu a receita, eu ia lá e fazia. Decorar bolo, nunca tinha Sim. decorado bolo, também lá eu falei, eu sou um tipo de pessoa que eu não sei fazer, eu me boto para fazer, para aprender. Para mim, ninguém não entra na minha cabeça, eu não sei fazer. Não faz porque não tentou. Porque se tentar, você sabe que Sim. sai de alguma forma. Sim. Pode não sair perfeito, mas sai. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Então, eu fui na intenção de só ajudar. Quando foi que teve dezembro, que teve uma venda assim absurda, era bolo para casa de todo lado, era empada de casa de todo lado, era Isso em dezembro de 18. 17. 17. Quem travou com a aluna travou, quem estava andando, andou, porque foi uma loucura. Eram todos, deixa eu ver. Dona Maria, mamãe, papai, Todo mundo lá. Gustavo, Carol, tinha mais 2 pessoas ajudando. Eram 7 pessoas fazendo esse fluxo, né, 100% acontecer. encomenda. 100% encomenda. 100% encomenda. Enquanto isso, ela no Facebook, falando ali no Sim. grupo e tal, e não sei o quê. Quando foi essa decisão? Esqueci até a pergunta, qual foi, Moisés? Quando vocês entraram ali, na tua visão, como é que foi ali o avanço, né? Se vocês viram um avanço muito rápido e como que vocês se dividiram ali? Não. Você acabou de dizer que eram 7 pessoas, né? Como é que era essa divisão? Naquele momento ajudando ali só por conta Sim. do final do ano. Mas eu lembro muito bem, depois que passou esse momento, Carol chamou eu e Gustavo assim no terraço e disse assim: olha, eu acredito nesse negócio. Falei com fulano de tal sobre o nome tal, 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 teve uma questão do nome, vamos entrar, vamos fazer. Aí um virou pro outro assim: vamos, como é que nós vamos fazer? Não, a gente precisa fazer uma cafeteria diferente. São Luís não tem. A gente Sim. começou a rodar em São Luís, miramos em uma que a gente queria ter um parecido, né? Assim, queria ter referência, queria ter inspiração. E aí nós barramos numa coisa chamada investimento.
Aí eu digo, Carol, não, a gente começa como tá. A gente pode fazer desse jeito, Gustavo. Não, eu só entro se tiver bem organizado. Eu não gosto de entrar em nada Sim. de qualquer jeito. Quem tá aqui, né? Tudo. De qualquer jeito. Então, nós barramos no investimento. O investimento seria alto para aquilo. E aí foi que eu acho que a dona Maria já não aguentava mais Carol fazer bagunça na casa dela, né? Porque ela é um pouco bagunceira, mas melhorou, tá? E um certo dia, acho que alguém do lado lá, Ela tinha uma amiga uma amiga, do bairro, né? Onde ela chegou e disse assim: Olha, eu tenho uma casa aqui que eu vou desocupar e eu vou alugar. Minha casa vai ser desocupada e eu vou alugar, bem aqui pertinho. Vocês Isso não não é querem? a série, não, né? não, antes da Não. sede. É bem antes, uma quadra anterior, né? Lá era uma costureira, né? E aí ela disse: Tem uma casa, não quer ir lá olhar aí? Aí foi que a minha mãe, né? Que chegou e conversou, acho que com Minha Carol. sogra chegou assim, todo aquele jeito dela, pra não parecer assim, Tô te expulsando. sai daqui, que eu não quero mais falar da minha casa. Ela veio toda cheia de dedo. Aí eu falei, gente, é o momento. E aí o aluguel não era tão salgado, porque era uma casa muito Sim. simples, bem simples mesmo, né? Casa de residência, né? Era R$800 o aluguel. E aí disse assim, não, dá para pagar, né? Sim. E a gente vai ter só uma casa toda para operação. Se hoje a gente tem uma Sim. cozinha e uma sala, a gente vai ter uma a casa toda, né? tem. Foi assim, ilusão, né? Isso foi depois do boom ali do Natal Foi de depois 17. Depois do Porque- Natal. Desculpa, 16. Porque esse boom do Natal, ele se deu Foi no muito começo de 17. pelo Indico e Não Indico lá no Facebook, né? Que era um canal no Facebook onde Carol fazia divulgação. Nessa época não existia essa sociedade. Não existia. Lembra que em novembro de 2016 eu pedi a demissão. Sim. E aí eles estavam ali me ajudando, mas não existia essa sociedade. Então, em março de 2017 que começou essa sociedade. Entendi. A Onde gente a gente- ajudava, né, por você estar Sim, próximo, mas o negócio que estava se tocando era ela. E aí ela descobriu lá no Facebook um canal chamado Indico e Não Indico, né, e onde quem fazia bons produtos ou prestava bons serviços era destacado. Era. E ela começou a botar lá os produtos dela, né, as tortas lindas, Então maravilhosas. ia só fazendo. Isso. As indicações. Indicações. Aí começaram a surgir as encomendas. Aí quem gostava ia lá e indicava. Ah, maravilhosa, deliciosa a torta, isso, aquilo, outro. Por quê? E Porque aí eu foi. pedia pro pessoal indicar. Eu pedia, falei, pô, me Sendo privado ali. ajuda lá, eu tô começando agora. Olha Preciso só. ganhar o nome, vai lá, me indica, aquela coisa meio política, sabe? Sim. E eu fazia isso, e as pessoas iam lá e indicavam. Eu ganhei o prêmio de indicação do ano em apenas 2 meses de opção. Eu fui Desse mais canal. indicada desse canal do Facebook. Foi aí que foi assim, peraí que a gente vai ter que conhecer essa menina. Eu nunca fui não indicada, Sim. né? Então, assim, foi uma loucura, foi realmente uma loucura. Agora, pra gente poder começar, Laís, que sempre foi a financeira do negócio, né? Laís, sim, a gente tem que se organizar, como é que vai ser? Eu nunca esqueço disso. Eu falei, cara, eu tenho R$5.000 e um sonho. R$5.000 foi o dinheiro Isso era o dinheiro da caixinha. da caixinha. Ah. Aí eu falei assim, rapaz, vamos começar com 15 mil, 5 mil pra cada? Aí Laís, bora, pra poder começar todo mundo igual. E só tinha 5 mil, não Sim. tinha mais nada. Se não fosse 5 mil, Sugeriu logo para não. Logo vai. mesma hora a Laís aceitou. Quando Laís assim, porque Laís é assim, tu diz uma coisa pra ela, a primeira coisa que ela diz é não. Depois é que ela vai aceitando o que tu quer. Aí, quando eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte, 5 mil pra cada. Quando ela disse ok, depois Ok, tu ia amarrar logo. Claro que isso eu ia ter que pedir emprestado pra alguém. Eu não queria pedir mais nada pra ninguém. Sim. Foi desse jeito, 5 mil pra cada. A gente começou em março de 2017. Eu tenho esse caderninho, Lá essa tem esse folha de caderno até hoje. Na verdade, é tipo assim, a gente estimou em 15 mil, mas a gente não gastou os 15 mil naquele momento. Não foi. Né? Foi assim, foi parcelado no cartão. Sim. Ela, como já estava com o dinheiro do caixa, ela pagou logo o aluguel da casa, porque eles pediram 3 meses de aluguel, Sinal, lembra do foi. sinal? Aí pagou 3 meses. Aí com o cartão a gente foi lá, precisa comprar fogão, precisa de comprar geladeira, tu já tinha comprado na época. Porque se não tenho nada, é tudo da mãe dele, Gustavo, né? Ninguém Você tinha comprado uma geladeira Ganhado um e forno. um forno. É. E um forno. Ela Ganhei ganhou um um forno da forno. minha tia Isso. e tinha a geladeira que a gente tinha comprado lá. Forno onde fazia as Sim. empadas. Né? E quando foi para essa casa, né, teve lá em casa e no primeiro ponto ainda, o grande ponto, produto carro-chefe eram as tortas. Sim. Né? Era Torta família? Então fatias, né? Torta doce. Tortas doces. Torta de brigadeiro. Isso, de encomenda, né? É. E aí eu falei para Carol uma vez numa conversa com ela no carro, eu falei assim, minha filha, e tinha as empadas, né? Como ela mencionou, eu falei assim, olha, eu não sou muito de comer empada. Olha que eu gosto de salgado e gosto de comer, né?
Mas eu não sou muito de empada. Eu acho que tu tem que diversificar esse negócio aí. Bota outros salgados, vê se tu bota coxinha, bota outras coisas. Aí ela ficou ainda assim pensando, né, e tudo. Aí ela correu atrás. Cara, quando botou salgado lá, foi o momento em que começaram as pessoas quererem parar para comer no local. Aí ela já teve que Isso lá providenciar na mesa, casa já, naquela casa alugada. já na casa alugada. Era Sim. só para retirada, mas o pessoal, não pode sentar aqui rapidinho para comer. Aí, aquele piso vermelho. Aí as pessoas já começaram a criar o hábito de comer lá. Ah. Aí foi, aí já teve risole, já teve empada, já teve coxinha, aí teve. Isso vocês estavam. Já tinha funcionário nessa época? Aí Já. Já tinham contratado. já. Já estavam com quantas pessoas no time? Nessa época em março, É, tinha. quando alugou a casa, 2 pessoas, né? Mas depois foi logo, Aí, mas foi muito rápido. precisar de gente. Porque depois que de fato a influência Sim. vender fatias e começou a vender os salgados, quando não era só encomenda, começou a fazer isso na porta, foi muito rápido. Foi aí que deu um estouro muito grande, porque o pessoal passava, parava para comprar e levava, então o pessoal Era passa. compra de impulso. É, Vocês achavam que era compra de impulso? Não, as pessoas compravam porque viam na internet. isso. Ah, tá. Porque viam na internet, porque lá não era passagem para ninguém. E também teve Cara, muita época, boca. Teve né? muita boca. Foi muito, teve também. muito, foi boca a boca. Sinacoama tem um nome Carolina. Para lá, era assim. Para lá, é do Japão, salgado é gostoso. A gente meteu logo um rosa bem na frente com uma placa. Tem estrutura de nada, mas Entendi. Mas aí, Laís, você tava falando do caderninho aí beleza, teve os 15 mil, como é que vocês dividiram ali? Era tudo no cartão e aí os próximos passos, isso aí. Em quanto tempo acabou essa grana aí? Foi rápido, foi coisa de. Eu acho que 2 meses a gente pagou, assim, reinvestiu, né? No caso, Sim. pegou e depois foi com o dinheiro do próprio Da própria negócio, profissão. começou Entendi. não tinha imposto. Sim. Não tinha nada, eu era toda ilegal na minha vida. Era vendendo e reinvestindo. Era Ela isso. fazendo esse giro todo o tempo. O que ela fez lá no início, né, de forma muito inteligente, né, que era separar as coisas pessoais da empresa, né, porque se ela não tivesse feito aquilo lá no começo, ela não tinha segurado. Ela ia enxergar que o negócio não estava dando certo. Como já tinha feito várias outras coisas na minha vida e misturei o dinheiro, Sim. eu falei, esse negócio não dá certo, larguei de mão. Várias coisas. Quando ela decidiu que ela realmente teria que guardar um quantitativo, né, para deixar para fazer o giro e tudo, aí que ela começava a ver, né, o dinheiro entrando, e aí foi que a coisa foi segurando, senão ela não teria conseguido. Eu vejo 3 pontos aí nessa trajetória até esse momento. A primeira coisa é a coragem que vocês tiveram para tomar essa decisão. Sim. Isso aí, cara, todo empreendedor que a gente conversa realmente tem que ter uma ideia de coragem ali e tomar aquela decisão. A segunda coisa é vocês separarem ali no início, Carol, como você fez, o dinheiro da empresa do dinheiro, Sim. né, do particular. Ali, muitos empresários eles ainda fazem isso. Sim. E a terceira coisa é você estar dentro da internet. Naquela época, Que era cara, pouquíssimo, mas já tava. você foi visionário. Sim. Porque assim, naquela época, se hoje você fala que a internet deve ter, mas naquela época estava no início ali, então você conseguiu surfar essa onda desde o início Foi. até agora. E tem gente que até hoje não tá nem na internet. Quando eu entrei, nem stories existia. Nem Já stories tinha existia. Instagram naquela época. Já sim, tinha, né? mas as pessoas usavam Era muito mais muito Facebook. Facebook. Sim. Depois é que veio os stories. Aí eu peguei, quando veio os stories, eu falei, dá pra eu fazer isso aqui minha novela. Vou contar minhas histórias tudinho aqui. E o pessoal começava a se Começou a contar. Aí um ponto aqui, adiantando um pouco a história, Carol, falando sobre a questão do Instagram. Hoje, a Carolices tem mais seguidores do que vocês, né? Pessoa física. Sim. Normalmente é o contrário. Conta esse mistério aí, por que que Porque a Carol nasceu dentro do Instagram da Carolices. você não tinha o teu pessoal? Não, não tinha. Você que queria fomentar a marca ali. Isso, eu queria fomentar a marca. Então, tudo que eu fazia, inclusive Sim. do lado pessoal, eu colocava na Carolices. Sim. Que eu eu saí disso quando eu fui fazer o rebrand da minha marca. Entendi. Que foi quando a gente começou a falar de possibilidade de franquia, que a gente já Sim. queria ser reconhecido só pelo CAC, que a Carolice está em um novo momento. E aí a equipe que fez o rebrand disse, olha, acho que aqui é o momento de tirar um pouco essa parte pessoal Ah, tá. e deixar mais a parte mesmo só profissional. E por isso que o Instagram da Carolices tem 200 e poucos mil seguidores. Porque a galera te via lá dentro, né? E aí eu peguei Lá e fiz dentro. um pessoal.
Entendi. Mas foi isso. Mas hoje você, o que você recomenda? Tipo, que a galera faça isso, o empresário faça, fomente a PJ ou a PF no Instagram? Olha, eu acho que os 2 é o ideal Sim, para você começar, porque é muito complicado a pessoa ficar entendendo para entrar no Instagram, depois entrar em outro. O ideal é sim. isso. Faz tudo num só, tendo limites, obviamente. E depois, dependendo do estágio que o negócio tiver, você pode desmembrar. Mesmo. Mas, sem dúvida, faz os 2 juntos. Entendi, Porque as beleza. pessoas não querem só saber o que você está vendendo. Elas querem saber o que você é, o que você está fazendo, com quem Sim, você se relaciona, o que tu faz. Eles querem saber tudo, tudo. né? Se você souber fazer, dosar isso, colocar de uma forma intencional e Sim. natural, sem dúvida fica muito bom. E aí você teve algum problema, Carol, dessa exposição? Não. Muita. Eu tive muitos julgamentos, muitos julgamentos, muitos Mas julgamentos assim, mesmo. problema em função da própria exposição mesmo? Não, Assim, isso não, não. né? Não, isso não. Eu tive foi muitas pessoas que chegavam para mim: "Tá na hora de parar com isso, não tá expondo muitas coisas". Aí o pessoal vai começar a ter inveja, isso vai passar vai te sentir mal, tu não tem medo de ser sequestrada, e não sei o quê, tinha muito isso, Sim. tinha muito isso. Os mais próximos, imagino que com cuidado, né? Quem estava Sim, mais distante, sim. talvez com inveja que. É. Entendi. Beleza, então vocês montaram ali o negócio, né? Entraram para o negócio e aí começaram a empreender, começaram a contratar 2 pessoas, né, para essa nova casa. Em quanto tempo ali vocês chegaram nos primeiros 20 colaboradores? Isso não. É, 1 ano, Em um ano estavam com 20 1 colaboradores, ano. né? E quais foram os desafios desse primeiro ano? Eu queria ouvir individualmente aí, para cada um. Desafio pessoal. O que é que vocês acharam nesse primeiro ano de Carolices? Na verdade, assim, eu tenho formação em direito, né? Advoguei um bom tempo da minha vida. No meu antigo emprego, que eu passei 11 anos, eu era gestor de uma área de arrendamentos e contratos, então era, assim, era um Tudo trabalho muito técnico. técnico, analisando contrato, essas coisas. Então, assim, é você pegar uma embarcação, né, e tendo que aprender a mexer nos comandos, entendeu? Até a delegar, e às vezes quem não tem o hábito de ter um funcionário, você Sim. fazer aquela delegação, né? Então é justamente se pensar dessa posição de empresário, né? Eu acho que para mim foi um desafio grande, né? Trabalhar com as pessoas, lidar com as pessoas, né? Esse foi o maior desafio para você, Eu acho que sim. nesse primeiro ano ali. É. Ter que administrar ali a galera chegando, todo o convívio E também e. você se posicionar dentro do trabalho, né? Dentro da função, você ser visto, né? Ali dentro como uma referência Sim. também para as pessoas. E para você, Laís, qual foi o maior desafio nesse primeiro ano? O meu maior desafio foi ter o controle. Porque era muita gente chegando, a gente não tinha sistema, a gente sabia o que estava vendendo pelo que aquilo que a gente estava recebendo, mas a gente não sabia efetivamente se o que a gente estava comprando, estava batendo com o que estava ali na ficha, a gente nem tinha ficha técnica, assim, dessa forma, mas era difícil, eu estou vendo dinheiro entrando, mas realmente esse dinheiro é aquilo que a gente estava esperando? Sim. E o outro desafio foi que a gente estava já, fazendo uma obra, né, para casa próxima que a gente conseguiu. O outro desafio é fazer as 2 operações ao mesmo tempo, tanto a de vender ali, de estar na lida com os funcionários, de estar fazendo a venda, de estar fazendo as compras e, ao mesmo tempo, tocando a obra. Porque a gente tinha uma obra para tocar e uma obra com prazo para entregar, Sim. porque a outra casa já estava, o contrato já ia se encerrar e a gente precisava entrar. E nessa mesma época, Carol ia ter neném. Caramba. Então, assim, foi esse o desafio de conciliar, de equilibrar os pratos Sim, sim. entre a operação, entre uma casa em obra e Carol sair total da operação. E como é que você resolveu isso? Também no negócio, de manhã, de tarde, de noite. Não teve outro jeito. Dentro da operação, imersa mesmo, imersa mesmo. Entendi. A única forma que eu vi foi essa. E para você, Carol? Respirar no negócio. Não tem outra forma. Sim. Para mim, o meu maior desafio no meu primeiro ano foi ter me tornado mãe. Junto com o empreender, né? Com 1 ano de negócio, né. Sim. Com 1 ano de negócio, o negócio explodindo, eu engravidei. Eu falei: "E agora? Será que eu vou ter que largar tudo para cuidar do meu filho?" Porque na minha cabeça era isso que eu tinha que fazer. Sim. Ou então,
Eu deixo meu filho aqui com minha sogra, vou pra lá e volto? O que que eu faço? Ah, mas você é uma mãe ruim do mesmo jeito, porque eu vou ficar Não vinha faltando. essa, né? Não, culpa demais. Eu me sentia muito culpada, muito chorava. Toda vez, eu chorava todo dia eu chorava. Na verdade, no dia que eu trouxe este menino do hospital para o berço, quando eu botei o berço na minha casa, eu falei, minha vida acabou bem aqui. Acabou. Porque eu não sei cuidar de mim direito, eu vou cuidar de uma criança. Eu chorava, copiosamente, são tanto que eu chorava. Eu passei 30 dias chorando quando eu tive o Henry. Chorava porque eu achava que eu não ia dar conta. Eu falei, agora que eu consegui montar um negócio, eu não vou conseguir dar continuidade com ele, porque eu tenho que cuidar do meu filho. Então aquilo me sentia culpada demais. E ele nasceu em qual período? Porque em Ele março nasceu no de dia que a 2017 vocês começaram, né? ele nasceu justamente no dia que a gente inaugurou a nova loja, que é a loja sede hoje. Caramba. Exatamente nesse dia 2 de abril. No dia da inauguração, você nem foi. Não, não fui. Não fui. Caramba, velho. Mas eu já fazia os stories lá, dizendo, pessoal, assim, Sim. estou em Paris. E eu falava assim, Laís está tomando de conta, tem uma rede lá em cima Vamos me à esperando, inauguração. me ajuda a sustentar esse menino. Perfeito, era assim, era assim. Era desse jeito. Caramba, velho. E aí, com todos esses desafios aí, onde é que vocês buscaram conhecimento? Vocês buscaram conhecimento aonde? Onde? Olha, eu te confesso uma coisa, 3 anos de negócio, 2 anos e meio, 3 anos de negócio, nós só trabalhávamos incessantemente. Nós fazíamos compras, nós produzíamos, nós atendíamos o cliente, a gente só fazia o negócio acontecer. Quando chegou nesse período de 3 anos, foi quando a gente começou a pensar assim: "A gente precisa aprender a fazer o negócio direito, senão isso aqui não vai dar certo". E aí sim a gente vai falar sobre organização, gestão, Isso caixa, em 2020. produtividade, aquela coisa toda. Aí as coisas começaram, ixi, nascemos, mas sem organização a gente não vai crescer. Entendi. Foi nesse momento que a gente Nesse uma início, virada de chave pra gente. Apanhamos demais. Carol estava inserida dentro da produção ainda. Laís estava ali no financeiro, atendimento, caixa, Sim. eu atendimento, caixa, e pegando coisa e resolvendo. A gente era funcionário, sim, sabe? Nós somos só Então, era nono negócio, mas mas assim, a gente trabalhava com todo mundo a aqui. gente ajudava no caixa, eram filas gigantescas e era aquela confusão. E os três estavam ali circulando no ambiente Sim. ali. Isso com 3 anos, beleza. Só que aí você falou, Carol, em 2020. 2020, todo mundo sabe que nós tivemos a pandemia. Foi. Aí, tipo, na hora que vocês disseram assim, temos que nos organizar e veio a pandemia, foi isso? Não, não. Então, vamos Foi lá, antes. 2019. Em 2019 temos que nos organizar. Foi, 2019. E vocês Foi quando a chegam. gente abriu as unidades da Potiguar. É, vocês só Foi quando a tiveram gente entrou essa no Potiguar. consciência quando entraram na Potiguar, na Foi. primeira, que foi a lá da Coama. Foi. Quando vocês tiveram essa consciência, preciso me organizar, vocês efetivamente começaram a se Começando. organizar. Não, a gente foi começando. E vocês acham que quando chegou a pandemia ali em março de 20, vocês já tiveram uma outra atitude em função dessa organização? Ou tipo, foi realmente. Tudo que vocês fizeram até ali, meio que Não, jogo? sim, nós contratamos um consultor, Sim. né? Ele nos deu direcionamentos, nos falou da importância de nos dividirmos, porque acabava que os três tomavam a decisão diferente de uma coisa só, e aí ele mostrou, olha, vocês vão ter que se dividir, vocês vão ter que se separar em áreas, e aí a gente já estava fazendo isso nessa época. Sim. Mas foi isso que nos abriu os olhos mesmo, assim, com relação à organização. Aí foi quando a gente começou a, de fato, fazer isso de uma forma menos Empírica. isso, Entendi. Artesanal. Entendi. Mas aí, beleza, chegou a pandemia ali. colocar ordem na casa, Sim. o que pode, o que não pode, né? Direitos e deveres. Aí Gustavo já foi ali trazendo um manual não foi, Gustavo? Boas práticas. Como é o nome do manual? Ética, né? De ética. Gustavo já trouxe um manual de ética. E já tinha quantos colaboradores nessa época? Nessa época já tinha uns 30 e poucos. 30 e poucos. Bem ali no começo eu acho que era isso, né? Era isso. E foi Porque assim. era Era só uma muita gente. unidade, né? Até então era só a sede, né?
Tu já tá falando com a... Não, já é Potiguar. Já tinha a primeira Potiguar, né? Então tinha a sede em Potiguar, né? Sede Potiguar, 2 lojas. 30 e poucos funcionários. Também, Só que foi tanta loucura que em 2019 nós abrimos 3 lojas. pois é, assim, ao tempo que a gente quis organizar a Foi ao casa, mesmo a gente estava tempo. abrindo loja. Então, assim, a gente ou tocava o sino ou acompanhava a procissão. E a gente Fazia queria as fazer duas as duas coisas. E aí, quando a gente quer fazer as duas coisas, a gente não fazia nenhuma nem outra tão bem feito. Mas, assim, a gente E avançando. ia avançando, não deixava isso paralisar, É. entendeu? A gente sabe que se a gente fosse parar para organizar tudo, a gente não ia conseguir. Não, ninguém nunca parou. Se abrisse loja, a gente não ia conseguir justificar o que naquele momento a gente tinha organizado minimamente uma produção, Sim. investido numa loja. A gente precisava pagar a conta, né? Precisava a venda precisava pagar essa conta desse investimento. Então ficou muito tempo nisso, entre a operação e a organização. Mas foi pós-pandemia que a gente diz assim, ó, hoje a gente Foi muito para mais, bem foi aqui, muito mais. Foi. ou a gente para bem aqui para organizar, ou a gente vai chovendo molhado. Mas em 2019 a gente já se dividiu, né? Sim. Com aquela que tu já conhecia, a estrutura antes. Sim. 2019, nós finalizamos 2019 com 4 operações. Abrimos a quinta, Outros Potiguar, com exceção da 3 sede. Potiguar e 7, É. 4. E em fevereiro nós inauguramos a quinta. Sim. E aí veio a pandemia em março. Assim, quando veio o Caramba. convite da Potiguar, né? Fevereiro 20, né? A gente estava num boom muito grande, né, na cidade, assim, gigantesco. Então era ao ponto dos clientes passarem lá, que eu tava, como eu falei, a gente ficava no caixa e todos os clientes passavam assim, vocês estão ricos, vamos ter que É. abrir outra loja, que já não tem mais espaço. E era constantemente essa reclamação de espaço, porque era uma única loja. Tinha fotos aí ainda, né, que registram gigantescas, né, de gente lá dentro. A loja era entupida, literalmente entupida de pessoas dentro e fora. Então, assim, a gente conversava, a gente precisa, como é que a gente vai fazer? Só que a gente também não tinha perspectiva de investimento nenhum, não tinha suporte financeiro nenhum. Sim. Foi aí que surgiu o convite. Eu até comentei com o Carol, falei, Carol, ele dava uma Carolices legal ali dentro, porque eu sempre tive Na Potiguar. eu sempre circulei muito dentro da Potiguar e da Terra Azul, né? Desde a minha infância. Ia fazendo as reformas também, É. né? Você E acabava aí foi consumindo. que surgiu o convite, né, de um dos proprietários, entrou em contato comigo e tudo. Eu falei, meninas, ó, isso aqui é uma oportunidade pra gente, né? Primeiro, porque já tinha um local, a gente não ia ter que Precisava fazer construir nada, sim. nada, né? Investimento era baixo e tudo. E aí a gente topou e foi. Mas a gente tinha necessidade de crescer, já era uma exigência do cliente ali, Sim. né? A gente tava num gargalo lá dentro muito grande. Eu imagino que em 2020 ali, você falou, Carol, que em fevereiro abriu uma nova loja, né? Em março, pandemia. Pandemia. Como é que vocês lidaram com isso aí? Com esse fechamento e qual foi a estratégia que vocês usaram na época para poder continuar atendendo? Assim, como a gente passou por tudo isso, eu, Carol, Fica à né? vontade. Minha experiência pessoal, eu chorava em casa Sim, muito, mas eu não transmitia o meu medo para os meus funcionários. sim. Porque a sensação que eu tinha, se eu demonstrar a fraqueza, eles vão fraquejar também. Então, para eles, eu fingia que estava tudo certo. Tipo, eu tô com medo, pessoal. Não vou mentir para vocês, eu tô com medo. Mas a gente vai arrebentar, vai passar por isso aqui. Eu ia muito nessa pegada, mas morrendo de medo, sem saber o que ia acontecer. Entendeu? Tanto que a gente teve uma conversa, nós 3, e falei: olha, vamos conversar com o pessoal, vamos trazer para eles a realidade, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas que a gente vai fazer o possível para não precisar demitir ninguém, tudo. A Sim. gente fez uma reunião com a equipe. Mas eu fiquei com muito medo. Eu realmente pensei assim que fosse um período assim, tudo que aconteceu vai acabar agora. Eu realmente tive essa sensação. Mas o que nós fizemos, né? Trabalhamos ainda mais. Chamei mais a atenção do cliente. Falei para eles, comecei a contar mais a história, reforçar por que a Carolices nasceu, que hoje eram tantos funcionários, que eu não queria ter que fechar minha operação, né? Nós tivemos um problema também, a gente montou drive-thru, montou delivery, Potiguar nos ajudou muito, porque nós tivemos um problema com a vizinhança. Então, assim, o drive, o delivery, a força de marca, os clientes abraçaram tanto o negócio que eles colaboraram para que isso não acontecesse, sem dúvida. E teve um momento que a gente chamou, né? Lembra que a gente chamou a equipe pro salão da loja, Foi. todo o Sim. pessoal lá, porque era concentrada a maior parte lá.
E passamos o recado para eles, né? Que a gente não iria fazer demissões, né? Que a gente ia segurar ali o pipoco até onde desse, que a gente contava também com a ajuda deles, né? Sim. Pra gente ultrapassar essa fase, assim. Foi um momento, assim, que muita gente se emocionou, que tinha gente com familiar doente também, né? Ah, todo mundo foi na E pele já ali, tinha, né? e naquele momento tinha muita gente sendo demitida, parentes deles, né? Sim. Marido, irmão e tal. Então, eles achavam que isso já ia acontecer com eles. E o que a gente fez? Quem estava em teste, a gente não ficou com essas pessoas, porque era, né, ia Sim. ser totalmente loucura da nossa parte ficar com essas pessoas que estavam em teste. Mas quem estava na casa iria continuar. E se por acaso, em algum momento, a gente tivesse que fazer demissão, a gente ia fazer, manter os mais antigos e tirar Sim. os mais recentes. Isso vocês estavam com quantos funcionários? 60. Caramba. 60 funcionários nessa época. E vocês seguraram a onda dos 60. Até um dia desse a gente paga a onda, essa onda bem que a gente não. Caramba, cara. Moisés, os Mas empresários foi. diziam assim pra mim: você tem que demitir. Mas eu realmente tinha que demitir. O certo era Sim. isso. A gente fazia revezamento. Tinha funcionário que passava 3 dias em casa e um dia ia trabalhar. Aí a gente tirou empréstimo, usou todos os recursos que o governo deu de. Como é que chama aí? De Pronamp, fomento, não sei o quê, pra você não demitir. Tudo isso a gente pegou. Até um dia desses, se duvidar, até hoje a gente paga essa conta. Mas a gente não demitiu ninguém. Foi assim, uma decisão que a gente tomou, que sobrecarregou o nosso Sim. caixa, mas foi a decisão que a gente tomou. Quem teve a ideia Sim. do Drive, do primeiro? Nós tivemos a ideia de colocar Da sede, sim. na sede, fomos nós. Foi. O que a gente ia fazer? Fazer na porta, que ia embora fazer na porta, atender o cliente na porta. Aí Ele passava e. a gente falava assim: vamos fazer um drive na porta, funcionários, vamos. Eles apoiaram muito. Depois dessa. Depois dessa daí, né? Que vocês, Muito. Eu tenho cara, quem vai registro deles atendendo os clientes na porta. E assim, o que a gente fazia? Atendia junto. Porque como é que eu vou dizer pro meu funcionário que eu vou funcionar E eu não vou atender o cara. e eu não vou atender o cara? Como é que Sim. eu vou me esconder em casa e vou deixar meu funcionário ali atendendo aquele cara? Eu É. não tinha cara pra fazer isso. Eu nunca peguei, eu só peguei Covid 2 anos depois. Ó. E eu Não conseguia nem se preocupar com a doença. Eu nem pensava, eu não parava pra pensar sobre isso. É. Eu só evitava contato demais com meu filho, eu chegava, tomava banho, tirava roupa, não sei o quê, não sei o quê, mas eu estava ali na loucura. Eu pensava assim: "Se eu não estiver agora junto com eles, 100%. 100%, isso aqui não vai dar certo. Então se for, eu vou morrer tentando". Então Acabou-se, acho que assim, todo mundo tem aspectos de liderança, né? Mas eu acho que num momento desse acabou se vocês, né, de uma certa forma, acabaram se desenvolvendo absurdamente. eu acho que o exemplo, ele arrasta muito. Sim. Porque a gente consegue falar muita coisa, falar, mas o seu funcionário vê você naquele momento, botando a cara a tapa, fazendo mesmo, sabe, faz total diferença. Eu acho que muito da cultura da Caroliças nasceu disso, porque eles nos conhecem. Hoje em dia, por exemplo, Gustavo, ele chega na sede, se ele olhar uma mesa torta, uma mesa suja, ele é incapaz de só passar por essa mesa e não limpar. Isso é dele isso, ele vai e faz isso. Ele é incapaz. Ele, obviamente, já aprendeu a delegar, Sim. mas ele não consegue deixar de fazer isso. Assim como Laís tem aspectos que chega um momento que ela diz aqui: "Quem vai resolver sou eu". Precificação ainda é com essa jovem aqui, é pelos olhos dela, ainda é com ela. Porque isso é uma coisa que ela não abre mão, porque ela sabe que por muito tempo a gente ficou cobrando errado sem saber. E Delegando algo que não tinha e ninguém. eu, no momento que eu sei que onde eu tenho que aparecer, onde eu tenho que estar, a campanha que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Então, eu não por exemplo, muita gente fala assim: "Você tem que sair da operação". Eu acho que você tem que ir para a função estratégica da sua empresa. Sim. Mas isso de você sair do operacional do seu negócio, o que é sair do operacional do seu negócio? Ele respirar ali, você tem que continuar respirando, né? O que o que os funcionários estão fazendo, o que é que o cliente está querendo. Ah, porque entendeu? Então, assim, o que é sair 100% do operacional do seu negócio? Eu não sei. Mas eu entendo que o estratégico Sim. é extremamente importante. O que você tem que fazer? Delegar. A gente só foi aprender a fazer a delegar depois da pandemia. Antes disso, ninguém nem sabia o que era isso. Porque vocês acabavam fazendo tudo ali Hoje a gente pra pode fazer. sair, eles vão tocar o barco. Mas Sim. a gente não demora muito, a gente tem que voltar e tem que, bora, reunião, o que está acontecendo, números aqui, vendas aqui. Se a gente não
fizer esse chamado, as coisas ainda não estão nesse nível. O cara tava vendo um dia desse, o cara da Gerdau, um senhorzinho já, ele tava, acho que era uma feira, e ele tava no balcão atendendo os clientes, ele tem acho que uns 80 e poucos anos. Tipo assim, o cara é mega bilionário, ele não precisava fazer aquilo, ele tava lá no balcão atendendo. Essa questão, Carol, que você falou de saída operacional, na minha visão é o seguinte, o empresário quando ele começa a empresa, ele tem ali, muita história de vocês, né? Nossa também. Ele começa a fazer muita coisa ali ele mesmo, né? À medida que a empresa vai tomando um determinado porte, ele tem que ter a perspicácia ali de saber o que ele deve delegar. Sim, Não é tudo, né? perfeito. O que ele deve delegar? E aí tem até um cara que fala muito isso, ele falou, cara, delegai-vos, mas não delargai-vos. Uma coisa assim, Eu né? acho que não sei como é isso aí, mas Delargar. é mais ou menos isso aí. Você delega, mas não delarga, não deixa o cabo aí sozinho. Você tem que acompanhar aquilo ali para saber se realmente aquilo está sendo feito, né? E eu acho, inclusive, que é o maior desafio. Esse é o maior desafio. Eu acho. Mas Eu acho. ainda hoje. Porque assim, dentro da nossa operação, dentro da nossa realidade, a gente começa o processo, tá tudo ok, mas se por um momento sair do acompanhamento, não tá do jeito como ficou. Sim. Então, assim, esse delargar, para mim, é o mais difícil. Porque eu penso que tá fazendo, eu penso que tá seguindo todas as instruções, mas quando eu volto, tá fazendo, mas de uma forma um pouco diferente Do que foi do orientado. que foi orientado. Então, eu acho que esse acompanhamento do LH, para mim, é o mais difícil. Acho que a gente resolveu, tá começando a resolver Tá isso, né? começando a resolver isso Com agora. Não, sem dúvidas, sem dúvidas. Dá para acompanhar direitinho, né? A gente tem conseguido melhorar muito Sim. isso, fazer o controle melhor das coisas, mostrar para as pessoas que a Carolice está em um outro momento, que nós Sim. queremos chegar ainda mais na frente, que uma empresa não cresce em organização. A gente foi muito tolerante com o erro também, com os erros, porque as pessoas que nós colocamos na nossa empresa não tinham conhecimento. Nós quisemos investir neles, então a gente tem que pagar o preço por isso. E o lado muito positivo disso, fizemos uma cultura muito fortalecida. Sim. O lado negativo, a gente falha um pouco com relação à técnica. Porém, eles aprendem muito rápido, a gente dá a ferramenta de gestão, eles aprendem. Então isso, sem dúvida nenhuma, tem sido uma melhoria muito grande do nosso negócio. É aquela dúvida do empreendedor, tipo, se eu contrato uma pessoa e eu treino ela e eu aculturo ela, ou eu contrato uma pessoa pronta que tecnicamente é muito boa, mas culturalmente talvez eu não consiga contar tanto com ela. Essa é uma decisão que todo dia o empresário ele está pensando como é que ele vai Exatamente. fazer. Beleza, hoje vocês estão com 7 lojas, né? A gente chegou nesse momento, vocês estão 7 lojas, 2 unidades Fabris, e aí uma de salgados, uma de doces, né? A gente adiantou um pouco essa história aqui, mas assim, dentro do contexto atual, hoje Carol ela cuida de marketing e vendas, né, Carol? Laís cuida do administrativo barra financeiro e Gustavo operações barra logística. Quais são as principais, as principais não, qual é a principal decisão que vocês têm que tomar, cada um na sua posição hoje? Né? Já colocando o chapéu aí de diretor de uma operação que tem 7 unidades, é uma rede já, né? Uhum. Qual é a principal decisão que vocês tomam todos os dias hoje? Vocês consideram na área de vocês? Olha, na área de produção é até onde a gente consegue chegar com o que a gente tem hoje. É uma operação ainda muito artesanal, né? Nossas coxinhas, né? Para quem não sabe, os salgados são feitos artesanalmente Por isso que é bom, né? por pessoas, então isso é uma coisa que já vem lá do início. Sim, Não são equipamentos, né, que fazem, então a gente tenta manter essa padronização. Então, por ser uma atividade muito artesanal, você depende, né, da pessoa ali, do ser humano, sim, em manter aquele padrão, em seguir aquele padrão. Ao mesmo tempo, você depende da mão de obra, se ela está ali, né, entregue ao trabalho ou não, né. E isso impacta, consequentemente, em abertura de novas lojas, né, se a gente vai conseguir atender, né. É um setor difícil, né, de lidar no sentido de pessoas, né, elas assumem essa carga ali de produção, né, elas têm que sim, têm que entregar. Você não tem o produto, não tem loja, não tem a venda na loja.
Então, para mim, eu acho que é ver uma perspectiva assim de crescimento com base no que a gente tem hoje, né? Trazer aí inovações aí para a área para ver se a gente otimiza isso, né? E consegue manter um padrão de qualidade, que aí eu sou muito exigente com isso, né? E ao mesmo tempo conseguir atender as lojas, né? Ter o produto na frente de loja para poder garantir a venda, garantir a satisfação do cliente. Então, Gustavo, no dia a dia da tua diretoria, a principal decisão é garantir com que o produto chegue na loja É. para atender o cliente. É porque eu como cliente, né, eu quero o melhor, né? Então, eu espero que o produto que eu prove na Carolícias, como diretor da área, seja um produto que um cliente vai consumir e diga assim, poxa, Sim, vale a pena esse produto aqui, entendi. né? Vale a pena eu consumir esse produto aqui, vale a pena eu voltar aqui na loja, né? E eu acho que de tudo também faz parte da fidelização do cliente, né? Atendimento, a questão do marketing, né? As contas em dia, mas um bom produto também ele conquista muito cliente, sabe? E eu tiro por mim, né? Então, eu sou muito criterioso com isso, com relação à padronização. Então, Nas próprias campanhas, né, Gustavo, que aparece provando lá os. eu gosto muito da área de salgados, Ah, né? Mais da área de doce, eu não sou muito do doce, né? Mas eu sempre tento pensar com a cabeça do cliente, sim, né? Para ver o que é que ele poderia agregar em ter na nossa vitrine que ele pudesse assim, caramba, esse produto aqui é muito bom. entendi. E você, Laís, hoje qual é a tua principal decisão que você toma dentro da tua diretoria que impacta a empresa toda ali? Eu acredito que é fazer com que ela rode. Vou Sim, te explicar em qual sentido. Dentro do financeiro, dentro do administrativo, você não pode olhar só para aquele setor, você tem que olhar para a área como um todo. Porque se eu travar um pagamento, se eu travar um fornecedor, se eu travar uma obra que está precisando, eu vou impactar na produção e, consequentemente, vou impactar na venda de um produto. sim, Então, é fazer com que esses pratos estejam equilibrados na medida como está a atual situação. Toda sim. empresa ela passa por várias situações, então, assim, energeticamente, o que eu tenho que priorizar primeiro, o que isso aqui não pode acontecer, porque senão vai impactar naquele produto ou naquele fornecimento, o que essa não execução vai impactar na loja e, consequentemente, no cliente. Então, é ter essa visão como um todo para poder eu não deixar de fazer ou deixar de assumir essa responsabilidade para que algum setor pare e, consequentemente, a gente tenha menos vendas ou Entendi. menos entrega de produto. Eu acredito que seja isso. E você, Carol, qual a principal decisão que você toma hoje dentro da tua diretoria que impacta a empresa ali? Eu cuido para que o comercial venda de forma inteligente, o marketing trabalhe o posicionamento da empresa, Uhum. um posicionamento forte, e que a gente consiga gerar cada vez mais experiência com o cliente, né. Essa é a minha responsabilidade na frente de loja. O marketing gera o desejo, o atendimento faz a parte dele, e a gente consiga cada vez mais trabalhar a marca Carolícias como algo a ser desejado, né. Eu quero Carolícias, é Carolícias, é Carolícias, é Carolícias, e para isso meu atendimento tem que estar rodando muito bem, as minhas lojas precisam faturar bem, a gente tem que inovar em produtos, então a frente de loja é minha. Eu preciso garantir que aquilo saia perfeito, de acordo com o que saiu da produção, para que eu tenha a volta do meu cliente, consiga e o marketing consiga trazer mais clientes para a empresa. Eu costumo falar que existe uma siglazinha, né, que a gente chama de VOF. Toda empresa, independentemente se ela tem uma pessoa ou se ela tem 100.000 pessoas, ela passa por essas três áreas, né? Que basicamente são as três áreas que vocês atuam aqui. A primeira é vendas, barra marketing, depois operação e depois financeiro. Tem muita empresa que ela vende, mas ela não consegue, ela até vende muito, mas ela peca ali em entregar para o cliente uma experiência que seja interessante, que é a operação. Tem muita empresa que ela vende bem, entrega uma excelente experiência, mas no financeiro ali não consegue apurar para poder saber se aquilo está dando retorno ou não para os sócios, né, para os investidores ali. Então, essa divisão aí que vocês hoje, na minha visão, é a melhor divisão que vocês podem ter, né? Cada um fazendo ali o seu papel vai fazer com que a empresa funcione muito bem. Hoje, quando vocês. Qual foi o desafio que vocês sentiram na hora de definir essas decisões? Eu sei que a gente iniciou lá um trabalho muito específico, né, para isso, mas assim,
é uma questão de cultura também, porque você carrega ali toda uma, como vocês falaram aqui várias vezes. Cara, eu só fazia era trabalhar, meu irmão. Eu não conseguia parar para pensar. Eu tinha que gerar resultado para fazer esse negócio funcionar. Quando isso foi definido, qual foi a maior decisão, a maior dificuldade que vocês tiveram em incorporar essa posição de vocês? Vocês tiveram algum desafio? Ou isso foi fácil para vocês? Olha, para mim, delegar não foi fácil. Eu tive uma grande dificuldade em delegar, né? Em alguns momentos, eu realmente achava que só ia sair bem feito se eu fizesse, se eu pensasse, se eu executasse, entendeu? Eu passei por esse momento. Mas aí, depois, eu comecei a ver que ninguém cresce sozinho e que a gente precisa confiar na equipe. Então, quando eu comecei a ver o meu time tomando decisões e eu só, às vezes, morrendo de medo, dizendo, vamos fazer. Por mais que eu não fizesse igual, bora fazer. E vendo o resultado dando positivo, eu disse, cara, não sou eu que sei fazer. Eles sabem também, eles têm um jeito já de fazer. Às vezes eu só lapido, sabe? Então quando eu vejo uma campanha, uma grande campanha sendo criada pelo Fernando, que era do atendimento, por Sim. exemplo, que nunca mexeu com marketing na vida, e ele trazendo uma campanha assim espetacular, cara, ele tá entendendo o que eu quero. A gente só precisa melhorar isso aqui. E aí vendo ele aprendendo com isso, pra mim é ouro pra mim, sabe. E da mesma forma, hoje em dia, qual é o meu maior desafio? Comercial. Porque a parte comercial não era comigo, era com o Gustavo. E eu ter que linkar o marketing ao comercial. Porque muita coisa eu fazia do meu jeito, o marketing, e o comercial tinha que. Aí agora eu tenho tomado muitas decisões, primeiro pelo comercial, depois pelo marketing. Hum. Então eu vou mudar essa estratégia bem aqui, porque o comercial tá me mostrando que eu preciso trabalhar mais isso aqui. Então eu tô fazendo a ordem inversa do que eu fazia antes. Hoje você tá tomando decisões mais pelo comercial do que pelo marketing. Ultimamente Isso sim. Ultimamente sim. Ultimamente você sim. considera isso bom? Considero Sim. do ponto de vista de organização. Antes era muito no feeling que eu fazia as coisas pelo marketing. Hoje em dia eu já penso muito no É porque ponto o de venda. comercial é a resposta já do cliente, né? Pois é, Você vai pegando aquele sim. feedback ali para poder montar as Exatamente. campanhas. E o tanto que a gente consegue, que o marketing consegue mudar o jogo no comercial, é uma coisa incrível isso. Mas o time tem que estar muito bem conectado para isso. É você começar aqui a gerar desejo de uma pessoa e a pessoa lá na ponta saber vender exatamente o que o desejo quis. Eu te confesso que eu ainda tenho um desajuste nisso, muito grande, que é o que o APK vai me trazer, Sim. uma melhoria absurda. Por isso que eu realmente hoje eu acredito que o APK tem que ser feito por mim mesmo. Eu vou ter que apresentar, eu vou ter que mostrar, porque daí eu já trago um pouco da cultura da Carolices, falo o que eu penso sobre vendas para eles, porque eu quero que as pessoas continuem a vender, eu quero que o meu vendedor, ele venda muito, mas eu quero que ele continue vendendo de forma natural. Eu não quero nada sistemático, sabe? E eu não quero que isso se perca. Carol, por que que hoje o cliente da Carolices, ele compra da Carolices? Você acha que é por quê? Eu acho que primeiro ele é atraído pela internet. Ele é atraído pelas grandes propagandas. Mas tem algo que chama a atenção dele. Assim, tipo, alguma coisa na campanha, na propaganda que conecta com ele. O que é que você acha que é esse segredo aí? Porque hoje vocês são Olha, eu relevantes acho, aqui em na minha São Luís. cabeça, eu acho que a gente comunica de uma forma muito simples. Eu acho que a gente comunica, a gente fala a linguagem do nosso público. Então, é muito fácil para eles entenderem o que a gente está fazendo. A gente não precisa. Não tem fricção, não tem. E não tem ideias mirabolantes, sabe? Às vezes a gente pega um roteiro de um filme que já aconteceu e a gente traz para uma realidade da Carolices. E eles pegam o sentido, rapaz, isso aqui é isso aqui. Entendi. Entendeu? Eu acho que a gente fala uma linguagem simples, uma linguagem engraçada. E a gente traz verdade. Quando eu falo verdade, é tanto para o que a gente está fazendo, quanto para o que eles vão comer. Por exemplo, eu dizer que eu tenho uma coxinha excelente, é muito fácil dizer isso, mas se a pessoa comer e não for, o que adianta? Não adianta nada. Entendi. E adianta a pessoa ir lá na minha loja e dizer que eu tenho funcionários maravilhosos, pessoas excelentes, que atendem bem, que crescem, e eles não me atendem o meu cliente bem? Então, eu acho que o ciclo, a gente consegue fechar o ciclo a partir do momento que o marketing faz a parte dele, gera o desejo. Comunica. Quando a gente consegue comunicar para o PDV, e quando chega lá no PDV, ele experimenta o produto, é maravilhoso, e tem um obrigado até amanhã, e tem um a mais, que é um posso te ajudar? Você gostou? O que você mais gostou? Uma conversa rápida que seja com o cliente, sabe? Isso é um Sim. diferencial.
Por exemplo, o dia desses eu tive um feedback muito bacana de uma funcionária, que é a Manu, da Sim. Península. Hoje ela tá na Península, e Sim. antes ela estava no Quatrack. E a menina pegou e mandou foto junto com ela. Olha, um cliente parar no seu tempo para fazer uma foto com um atendente, pode ter certeza, a gente já ganhou o jogo ali. Então você tem que valorizar muito um cliente que vira o seu celular e tira uma foto Tá. e manda pra dona. Porque ele quer mostrar que eu gosto de vir pra cá, porque aqui eu sou bem Me sinto atendido. acolhida. Isso sempre teve muito a cara da Carolices. Eu nunca esqueço que eu já recebi bilhetes de clientes dizendo: olha, eu já fui na loja tal, eu estava passando por um problema de dificuldade, a tua funcionária me deu uma palavra muito bonita, me falou um versículo da Bíblia. São pequenas coisas que acontecem ali que eu falo para eles, gente, não é difícil encantar o Isso aqui cliente. é um oásis, né? Pro cliente. Não é difícil você encantar o cliente. Às vezes, Moisés, é só você olhar no olho dele. Porque os atendimentos são muito rasos por aí. E o que eu falo, olhe no olho do cliente, diga obrigada até amanhã. Mas até amanhã mesmo. De Se você forma falar isso, a autêntica. pessoa já, meu Deus, olha que coisa É. diferente. É isso mesmo. É um detalhe. Eu falo pra eles, não precisa conversar demais, mas se tu olhar no olho do cliente, já é uma diferença muito grande. A galera fala muito, tenta encontrar qual é a cor do olho dele, né? Você tenta encontrar qual é a cor do olho, é inevitável você não olhar no olho, né? Sim. Que massa, cara. Hoje ainda você já tem uma pessoa que atende hoje no saque, né, da Carolices, Tenho. mas você acaba olhando todas as mensagens Eu também olho todas as mensagens. Eu olho Sim. todas as mensagens do saque, porque é uma coisa que me preocupa muito, mas eu já não resolvo tudo. Isso aí me tirou um peso muito grande. E o melhor, a pessoa que tá resolvendo, ela resolve como se fosse eu. Sim. Eu fico É impressionada. porque você criou um padrão. Você criou um padrão. Que bom. Eu quero mandar um beijo pra Sofia. Vamos lá. Sofia, você está fazendo um excelente trabalho. Sofia é aquela pessoa que o problema aconteceu, nem se preocupe, Ela resolve. bota aqui que eu resolvo, ela vai e resolve. Se ela não souber resolver, ela chama a Fernanda, que resolve melhor ainda. Se não, ela chama a Carol, que resolve melhor, melhor do melhor. Então, assim, isso está muito conectado. Sim. Mas antes disso, Sofia tinha medo. Sofia chorava. Sofia, eu posso fazer isso? Sabe o que eu dizia pra ela? Minha filha, faça como eu faria. Ela começou a pegar o ritmo, sabe? E hoje ela já faz de uma forma muito natural. Ela resolve de uma forma muito natural. E quando ela me traz um problema, às vezes ela me traz assim: Dona Carol, vou te ser muito sincera. Tentei resolver de todo jeito, só quer reclamar. E agora eu faço o quê? Eu falei, já esgotou todas as possibilidades? É. Então deixa pro destino. Deixa pro destino. Deixa pro destino. Infelizmente, em alguns momentos a gente tem que deixar pro destino. Porque ela esgotou todas as Fica em possibilidades de silêncio. resolver o Sim. problema. A pessoa não quer resolver o problema. Ela só quer desabafar. Minha filha, tu ali. tem certeza que o que tu tá fazendo é certo? Tu tem certeza que aquele produto tava bom? Tu tem certeza que tu fez o possível? Então deixa pro destino. É, Então, assim, até isso a gente tem que saber que há um limite para resolver os problemas. sim. E os clientes que trazem os problemas pra gente no nosso perfil pessoal? E a gente vai lá, liga para a loja, resolve com a loja, dá o feedback pro cliente. Muita gente não se bota nesse papel. Sim. Eu sou dona da empresa, eu vou estar ligando para cliente, vou estar resolvendo. Eu recebo a mensagem no direct, eu resolvo o problema, eu mando mensagem de volta para o cliente. Pronto, estou na operação. Sim. Isso também está na Sim. operação. Exato. Entendeu? Exato. Isso também está na operação. E eu espero que a gente não perca isso. Eu nunca deleguei, eu nunca separei o nosso direct para uma agência por conta disso. Sim. Porque o nosso direct é um guru que a gente tem. Dificilmente a agência vai falar a linguagem de vocês. É muito difícil. Dificilmente. É muito difícil. É um Ainda mais jogo assim. em clientes que já são fãs ali da operação, eles já sabem a forma que você vai. Se falar com uma fonética diferente ali, É, eles vão perceber que não é natural, que não é autêntico, né? exatamente. Beleza, galera, a gente tá caminhando aqui pro finalzinho já do nosso papo, né? Um papo bem interessante, que a gente abordou muito a história de vocês, né? A minha proposta aqui, inicialmente, era realmente trazer para o público desde o início da Carolices ali, porque tem muita gente que vai assistir, muita gente tá começando também, Carol. Eu sei que a Carolices também tem um cunho social bem assim evidente, né? E foca muito nisso. Então tem muitas mulheres empreendedoras, inclusive, que se espelham na Carolícias, né? Empresários lá que estão no início da operação, que está passando por desafios ali que vocês já superaram, né? Vocês estão tendo que superar outros desafios que o porte de vocês já traz hoje e que é natural, a gente vai sempre ter essa jornada, mas a proposta aqui foi justamente trazer
essa jornada de vocês, quais foram as decisões, o que é que vocês pensavam, né? Como é que funcionou a cabeça de vocês naquele momento, que é isso que eu acho que é o grande ouro. O que é que passou na cabeça de Gustavo, de Laís, de Carol, naquele momento para tomar aquela decisão que fez vocês chegarem aqui hoje? Esse é o grande ouro. Né? Se fosse pagar uma mentoria dessa aí, né, seria uma grana boa. Mas assim, para a gente ir caminhando aqui para o final, eu queria que vocês me dissessem aqui, eh, se vocês pudessem voltar atrás, né? Voltar atrás. Imagina que comecei do zero. O que é que vocês não fariam? Vou começar por Gustavo aqui. Deixar as minhas pensando aí. O que a gente não faria? Se eu pudesse voltar atrás, o que eu não faria? Você já pegou essa pergunta, hein? Pegou? Se já tiver resposta, pode falar também. Tô pensando aqui como é que eu vou falar. Não, eu acho que a gente, e no caso eu, né? É. Eu acho que eu pensaria duas vezes antes de falar, né? Que às vezes a gente fala as coisas no ímpeto do momento, né? Às vezes a gente tá ali estressado e estressa mesmo. Empreender é um negócio que te consome dia, noite e dia. Ainda mais eu, que sou casado com Carol, a gente até em casa fala de Carolices. Então, assim, era bem mais, É. né? Era bem mais. Então, assim, o estresse do trabalho, né? Que normalmente para muitos encerram ali às 18, para a gente vai até 19, 20, 30, 22 horas. Mas a gente começou a Dosar isso. dosar mais isso aí, né? Então, eu acho que medir mais as palavras, né? Seja com elas mesmo, que são sócias, porque a gente tem visões diferentes, né? São pessoas diferentes, criações diferentes, formações diferentes, né? Até hoje a gente diverge em muita coisa, né? Então eu acho que a gente saber medir mais, né, na condução das palavras mesmo, sabe? Com a equipe, em algum momento a gente falha ali, a gente deixa a desejar, né? E a gente tem que entender que tá todo mundo querendo buscar o seu, né? A turma ali, tá todo mundo querendo garantir o seu espaço, né? E a gente torce muito pro crescimento individual da nossa turma, do nosso time. E eu acho que é isso, eu acho que é você lidar com a pressão do dia a dia, né? E saber ter um momento ali de respirar, né? No meu caso específico, que eu sou muito exigente, assim, muito perfeccionista, como Carol mesma falou, né? Sou incapaz de ver uma coisa fora do lugar e não ir lá e não corrigir, né? Então, eu acho que é tentar ter um pouco mais de calma, às vezes na tomada de decisões e ver que as coisas vão dar certo, né? Pensar um pouco mais, é isso. Perfeito. Laís, o Carol aí. Eu teria dito mais não, né? Por um bom tempo eu abria mão, às vezes, até do que eu achava para Pra poder dar o sim. nós não nos indispormos. Sim. Várias vezes fiz isso. Fiquei no meio da balança, sabe? Tá bom, tá. Não, tudo bem. Não, tá. E deixei de mão a minha opinião, porque vamos ver o que que vai dar. E a minha opinião era contrária. Eu tenho 1 ano e meio que eu aprendi a dizer não. Assim, não, não Sem é culpa. isso. Não é Sim. isso. Não, não é agora que eu quero. Ah, se você quiser me achar uma pessoa ruim, que me ache. Sim. Não tô fazendo de maldade, é isso que eu quero, que eu acho mesmo e acabou. Isso me libertou, porque era uma dificuldade que eu tinha de dizer não. Na prática, dá um exemplo, Carol. Pode ser um exemplo voltado para o negócio. Só para quem está nos assistindo, para eles conseguirem fazer essa relação com talvez o dia a dia deles. Bora lá, vamos ver alguma coisa que aconteceu que eu disse que eu não queria, que eu não concordava. Algum fornecedor, algum parceiro, o próprio time. Já tiveram muitas situações, muitas situações. Ah, eu vou dar um exemplo bobo, só porque tá para não constranger ninguém. Eu tive uma reunião um dia desses de apresentação de uma ação, onde foi me apresentada uma ação muito bonita, tudo, mas eu falei: "Isso aqui não conecta com a Carolice. Entendi. Isso não combina com a gente". "Ah, mas assim", não combina, gente, não combina. Vamos estudar, estuda um pouco o manual de marca, isso aqui não combina com a gente. Entendi. Antigamente eu tentaria fazer só para não ter que dizer o não e, tipo, não parecer que eu
que eu fui aquela pessoa intolerante. Eu não gosto de me passar por essa pessoa Sim. intolerante. Sim. E até porque, na verdade, eu sou assim. Eu gosto de ser aquela pessoa assim. Se eu te disse, Gustavo, me fala uma coisa, eu tô achando que não vai dar certo, mas eu vou dizer pra ele, tá, vamos tentar. Eu não dizia pra ele assim, mas não acha que a gente deveria só pensar nisso aqui? Eu não fazia isso. Hoje em dia, não. Eu já faço. Se posiciona. Tá, a gente pode tentar, mas toma cuidado com isso aqui, porque isso aqui eu acho que dá problema, isso aqui eu acho que dá problema. Sim. Hoje em dia eu tô muito mais assim. Antigamente era muito fácil pra me levar. Muito fácil. Entendi. E você, Laís? Pois é, eu acho que é muito nesse viés também, mas o meu, ao contrário, eu já sou aquela que a pessoa me traz a ideia, né, ou alguma coisa, eu já vou botando todos os pontos, ó, isso aqui e isso aqui, fazer com que a outra pessoa não veja só o lado bom ou o lado ruim, mas dos todos os lados. Só que às vezes eu não conseguia me comunicar, de dizer o que eu queria falar com aquilo. Então eu acho que é uma coisa que eu faria diferente, aprender a talvez transmitir aquela mensagem de forma mais assertiva, né. E isso vem posicionamentos, isso vem, os nãos, então é mais ou menos nesse viés também. Legal. Entendi, perfeito. Hoje a gente olhando pro Outra coisa sim, também a dizer: "Bom, eu falei aquilo ali naquele momento, mas eu mudei de ideia, porque eu tive esse olhar assim assado, não é que eu mudei de ideia do lado do hora para o outro, mas eu tive mais informações que exato. me fizeram ter, visões diferentes. É. Então, às vezes, aconteceu já muitas vezes com a gente em uma reunião, eu dei esse posicionamento, alguns dias depois que eu fico pensando, Recebeu mais eu recebi informações, mais que é o que o Carol informações, falou, né? aí eu digo: "Bom, eu Sim. acho que não falou isso". Aí eu, às vezes, eu ficava trancada assim, eu falei mesmo. Mas depois eu não conseguia me explicar para dizer o porquê que eu Você tive ficava aquela mudança. refém da opinião inicial que você tinha dado, né? Exatamente, exatamente. Então isso é uma coisa que eu também tô me libertando e tô Que você pode aprendendo, mudar de opinião de acordo com as novas informações. Perfeito. mas isso me prendia muito, muito, muito mesmo, mas isso eu Isso também tô aprendendo. acontece com muita gente, viu, Laís? Tem muita gente que fala assim: ah, não, ó, tá vendo? Não disse que ia ser assim. Só que, cara, naquela época, naquele momento, eram as informações que eu tinha. Olhar agora é muito simples, né? Eu tirar uma foto agora, depois que tudo aconteceu, é muito mais fácil dizer. Mas as informações não tinham naquela época. Mas é interessante que isso acontece com todo empresário, tá? Olhando hoje para o futuro da Carolícias, pra onde é que a gente tá caminhando enquanto Carolícias? Quais são os planos aí, Carol? Laís, Franquia. quais são os Nós planos? estamos caminhando para franquear. Franquia. Então a galera já pode esperar que vocês vão iniciar com a operação de franquia. Vamos, soltei o meu bebê, e já estou desgarrada nesse sentido. Cortou o cordão umbilical. Cortei o cordão umbilical, a gente vai levar Carolices para o mundo mesmo. Eu acho que as Massa. pessoas precisam conhecer mesmo essa história, precisam conhecer essa operação. A única exigência que nós vamos fazer são pessoas operadoras mesmo, Perfeito. administradores. Sejam investidores. Exatamente, nós não temos interesse em perfil somente investidor, nós queremos pessoas que trabalhem, que saibam a importância de ter um negócio desse, de perpetuar um negócio desse, não vai ser para qualquer pessoa que tenha dinheiro para pagar. Isso aí é uma coisa que foi unânime a nossa decisão, né, foi muito difícil chegar a dizer que nós vamos franquear, foi difícil, mas já que é para franquear, beleza, vamos fazer, mas vamos fazer, vamos lembrar de todo o nosso esforço, porque não tem nada fácil nessa vida. Então eu quero que seja uma pessoa que realmente queira operar, que tenha propósito Sim. com essa empresa. Se não tiver, Eu acho que é aquela questão do cunho social que vocês levantam muito, Carol. E assim, historicamente foi o que aconteceu com vocês. Não tem como ser diferente. sim. Não tem como ser diferente. Quando a gente olha para o mercado de franquias, as empresas que mais performam em termos de rede são as empresas que têm perfis de operadores que estão ali, que a gente chama de barriga no balcão, né? Fazendo aquilo ali funcionar. Legal. E nós ainda temos o sonho de ter alguém da base nossa como um No dos franqueado. franqueadores. Nós queremos muito fazer isso Quando você acontecer. fala base, time, o time de Time. vocês. Não é muito difícil, não, tá? A gente atendeu uma empresa, ela é a segunda maior empresa do Brasil, é a primeira do Nordeste de comunicação visual, ele tem 22 operações, franquias, e das 22, umas 17, até mais, acho que umas 18, são de funcionários do empresário. Ele treinou os caras, colocou os caras hoje, meu amigo, coloca ele no céu. A gente fala disso, né, gente? Já tem muitos anos. Mesmo quando a gente É.
mal pensava direito se queríamos franquear, a gente sempre falou que isso seria, eu acho que seria uma cereja no bolo na história da Carolícias. Sim. Porque você transformar a vida de uma pessoa, claro que a pessoa se transformou com o trabalho, mas a ponto de a pessoa virar dona do negócio dela, de um negócio que ela E tanto honrou, outras que essa pessoa pessoas. tanto honrou, e aí essa pessoa vai passar a ser empregadora, fazer o ciclo se perpetuar, que para mim é a coisa mais linda no mundo empresarial, é isso. Legal. Muito bom, galera. Muito bom o nosso papo. O que é que vocês têm a dizer aí? Uma recomendação para quem está empreendendo, né? Para a gente finalizar aqui com esse conselho que é muito válido vindo da parte de vocês, de quem já passou por tantos desafios e continua passando, né? Cada um de vocês aí tem um minutinho aí para falar um conselho para quem está empreendendo. O que seria mais importante nesse momento? Cara, o conselho que eu dou é que acredite mesmo no seu negócio, sabe? Eu acho que é o primeiro passo. Eu acho que de tudo que foi dito aqui, se a Carol não tivesse acreditado lá atrás, mais do que eu, mais do que a Laís, que isso poderia dar certo, ela teria parado. Eu acho que ela teria parado com uma semana, porque não era fácil, né? Conciliar. Nunca foi, né? Nunca foi fácil conciliar. Muita gente não quer abdicar de uma madrugada de trabalho e ela fazia isso, né? Então eu acho que é realmente acreditar que vai dar certo e nunca começar dizendo assim, poxa, é tão difícil, poxa, eu não tenho uma sala, poxa, eu não tenho uma batedeira, eu não tenho isso. A gente não tinha nada disso. Nada disso. É até difícil as pessoas poderem acreditar, mas a gente não tinha nada disso. Um forno pequeno que foi presente, né? A gente tinha uma rede de apoio, eu acho que isso é muito Perfeito. importante para todo mundo, né? Aí tem um pai, tem a mãe, tem um cunhado, tem uma cunhada, tem uma pessoa próxima e tudo, que eu acho que é a base, né? A sua família ali, ela tem que ser a base para isso, né? Se nem tua família está te fortalecendo, como é que você vai? Mas você não pode perder esse ímpeto de crescimento, essa vontade de vencer, né? Aí, muitas das vezes, a pessoa, na primeira queda, no primeiro tropeço, ela já desiste. Ah, não vai dar certo. Então, assim, tem que pensar muito se é isso que quer para a vida, né? Que é uma vida realmente de muito trabalho, né? Talvez as pessoas pensem que são muitas flores, né? Na rede social, né? Mas não, é muito trabalho. É muito trabalho. É uma rotina, muitas das vezes, desgastante para todo mundo, mesmo com 3 sócios, né? E a gente sabe do trabalho que é. E acho que é isso, acreditar realmente no seu negócio, acreditar que vai dar certo. Se você faz uma coisa bem feito, se você honra com aquilo, né? Se você é fiel aos seus princípios, eu acho que não tem como dar errado, não. Perfeito. Eu vou E falar e vou Laís? deixar para Carol falar por último, porque ela sempre coloca muito Arremata. bem as palavras. Vou falar para essa câmera aqui. Isso, câmera 12? Câmera É. 12. Acreditar é importante. Acreditar é importante. Mas acreditar sem fazer não vale de nada. Então faça, vai errar, vai acertar, vai desistir num dia, no outro dia você acorda, vou ter que fazer de novo. E é isso, é tentando, acertando, ajustando e seguindo, que vai dar certo. Fazer. É Acreditar e fazer. fazendo. A minha sugestão é que, primeiro eu quero agradecer, obrigada Ah, à rede pelo convite, obrigada Moisés que tem nos dado assim trazendo tanto conhecimento para o nosso negócio, para nós enquanto diretores, né, que nós estamos nos formando nisso. Então, são decisões que a gente tem que tomar todos os dias e aliar a técnica, com o conhecimento, com a vontade de fazer. Não é uma coisa tão fácil, então obrigada, Moisés. Vocês, consultores, mentores, facilitam o nosso trabalho. Dizer que estou muito feliz, primeira vez que eu participo um podcast com KGL, Legal. né? A Santíssima Trindade aqui, a primeira vez, porque acho que nunca tinha acontecido, geralmente só eu que vou, vai eu e Laís. E eu quero dizer para vocês que é justo que muito custa o que muito vale. É uma frase que eu falo no final da minha palestra, porque não existe nenhuma vitória sem muita dificuldade, né? Então é justo que muito custe, que muito vale. Saiba passar pelos percalços, tenha coragem. Tem dias bons, tem dias muito bons, tem dias ruins, tem dias muito difíceis, mas o que se destaca, sem dúvida, é a pessoa que tem coragem e que faz. É o que se destaca na vida. Não tem para onde correr. E não ter vergonha
dos dias difíceis. Eu não tenho vergonha dos meus dias difíceis, eu sou a pessoa que eu não tem isso de, eu não. Se eu tiver que fazer, eu faço. Se um dia Deus o livre a cabeça acabar, eu vou fazer outra coisa da minha vida e eu vou dar certo de algum jeito na minha vida, porque eu nasci pra dar certo. E tem que ser assim. Porque se a gente não acreditar, não, Quem que vai acreditar, quem é né, que vai cara? acreditar? Eu Muito queria massa, só cara. complementar. Eu Sim. acho que uma coisa muito importante também que eu aprendi é saber pedir ajuda, né? E aí, às vezes, a gente está ali dentro do processo, aí a gente acha que a gente está conseguindo tocar o empreendimento com os nossos conhecimentos, né? Mas eu acho que a ajuda externa ela é necessária, né? Então, se você puder ter a ajuda de consultores, né, de pessoas com mais experiência, né, para te trazer conhecimento, todo conhecimento é válido. Então, peçam ajuda no momento de dificuldade. Vai chegar um momento que você não vai conseguir assumir seu financeiro mais. Então, peça ajuda de uma consultoria financeira, o seu jurídico, né? Então, no trabalho de treinamento, né, das pessoas. Então, peça ajuda. Eu acho que a gente, quando entendeu que a gente estava patinando ali, patinando, errando, que a gente errou muito, Foi. né? E aí a gente viu, não, pessoal, a gente tem que ver alguém que possa nos orientar aqui. Então, acho que a ajuda, por exemplo, da rede, né, e de outras em consultorias, elas são fundamentais para quem está se formando como empresário. Perfeito. Eu vou só dar um adendo aqui. De preferência que sejam consultores empresários, né? É. Porque senão tem Isso. consultores que acabam entrando muito na teoria. Isso, Quem é que vai exatamente. ensinar para vocês É. que passaram todos esses desafios aí 9 anos e vai vir um cara acadêmico para dizer, faz isso, faz aquilo, sem ter testado, É né, isso aí cara? também. Procurem Então, gente boa, viu? de preferência que seja assim. Eu quero agradecer a presença de vocês, né? O convite, né, que foi feito de forma assim muito carinhosa para vocês estarem aqui. A gente vem acompanhando a trajetória de vocês. E para mim é muito orgulho fazer parte desse pequeno trecho da história de vocês enquanto rede. E assim, além de vocês, eu sempre falei isso para vocês, eu acredito muito na Carolices, de fato. É. Não só pelo produto, mas por conhecer vocês enquanto pessoas, enquanto profissionais. É, dizer para vocês que podem continuar contando conosco, né? Que a gente tem ali essa nossa missão de realmente ajudar empresários a melhorarem e performarem cada vez mais, a gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza. E a gente faz isso de uma forma muito gratificante. É o que nos move todos os dias aqui na Carolice. Ó. Olha só, já tô Já é da Carolice. aqui dentro da rede e na Carolices também. Então eu quero realmente agradecer a vocês. Carolices está fazendo 9 anos esse ano. São 7 lojas por enquanto, né? São mais de 120 colaboradores, né? E com planos de expansão aí, que se Deus quiser, com todo o empenho e dedicação que vocês sempre demonstraram aí desde o início, vocês vão conseguir alcançar os objetivos que vocês pretendem. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui, espero que você tenha gostado, tenha aqui adquirido muito conhecimento prático do dia a dia do empreendedorismo e como que você pode aplicar isso dentro do seu negócio. Te agradeço e até a próxima, nosso próximo episódio do Redcast. Um abraço. Obrigada, até amanhã. Tchau, tchau.